Olá, como estás? Eu sou Daniel e hoje eu vou te explicar os artigos em espanhol. Mas antes, se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o like para saber se eu estou fazendo as coisas bem, se você está conseguindo entender. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ok? E, sem mais preâmbulos, vamos começar. Lembrando que quem for o meu aluno, o aluno do meu curso, vou deixar o link aqui embaixo, se você ainda não é aluno, toda segunda-feira eu faço uma live tirando as dúvidas das nossas aulas aqui gravadas. Eu gravo a aula, você assiste, você fica com dúvida. Segunda-feira é o dia para tirar todas essas dúvidas ao vivo, tá bom? E é só para quem é aluno do meu curso. Deixa o link aqui embaixo. Mas agora sim, vamos começar os artigos em espanhol. Vou mostrar minha tela aqui. Os artigos definidos e indefinidos em espanhol. Los artículos definidos la verdad, está mal aquí, indefinidos son representados por los artículos el, la, los, las, un, unos, una e unas. Que seria o, a, os, as, uma, uns, umas em português. Os artigos em espanhol têm a função de especificar, que seriam os artigos definidos, ou generalizar, que seriam os artigos indefinidos. Então, temos um para especificar e outros para generalizar. Esses são os artigos. Algo e podem ou não ser imediatamente seguidos de substantivos. No entanto, existem alguns casos específicos em que eles não são utilizados ou são utilizados de maneira diferente da que usamos em português. Ok? Então vamos começar com os artigos definidos. Como já foi dito, estes artigos definidos se referem a algo em específico, ok? Ou que já foi mencionado em um discurso anterior. Na língua espanhola, eles são representados por el, la, los e las, ok? Que em português são traduzidos como o, a, os e as. Agora temos esses artigos definidos, eles se classificam em artigos definidos masculinos e artigos definidos femininos. Então vamos começar com os masculinos. Os masculinos em singular é el e no plural é los. Artigos definidos masculinos em singular el e no plural los. Ou seja, nunca vai ter um els. Els não existe. Els, não. Plural, los. Ok? Ah, mas aí também tem o lo. O lo a gente vai falar depois. Inclusive tem um outro vídeo que eu falo da diferença do artículo el com o artículo lo. Procura aqui no canal do YouTube ou aqui dentro da plataforma do curso também vai estar. Então vamos aos exemplos. Ganhou el Oscar de melhor actor. Ganhou o Oscar de melhor ator. Ou seja, ganhou el Oscar de melhor actor. Aqui, el Oscar, artigo masculino definido e singular. Nesse caso, está especificando na frase qual foi o Oscar ganhou. O de melhor ator. Ele ganhou o Oscar de melhor ator. Outro exemplo. El móvil es nuevo. El móvil significa celular. É uma outra forma de chamar o celular, que também pode ser celular em espanhol. El móvil es nuevo. O celular é novo. Pressupõe-se que o receptor da mensagem, ou seja, quem está ouvindo, já sabia de que celular se está falando. E fica implícito que já falaram anteriormente desse celular. Ok? Próximo exemplo.
Pablo está leyendo un libro en portugués. El libro tiene una cubierta roja. Traduzindo, Pablo está lendo um livro em português. O livro tem uma capa vermelha, coberta roja, capa vermelha. Neste caso, está explícita a ideia de que o substantivo livro, o substantivo livro em português já foi mencionado anteriormente. Por esta razão, já se sabe que o livro tem uma capa vermelha. O livro que o Pablo está lendo e não um livro qualquer. Tá bom? Então, de novo. Pablo está leyendo un libro en portugués. El libro tiene una cubierta roja. Pablo está lendo um livro em português, o livro tem uma capa vermelha. Já está implícito que a ideia de que o substantivo livro já foi mencionado anteriormente. Então, por essa razão, já se sabe que o livro tem uma capa vermelha, que é o livro que o Pablo está lendo. Não é qualquer outro livro, não. Outra função, outro exemplo. Los paquetes llegaron hoy. Ou seja, os pacotes chegaram hoje. Fica implícita nessa frase a ideia de que quem recebe esta mensagem sabe de que pacote se está falando. Você sabe, você fala, você fez uma compra pela internet e você falou para sua mãe: Mãe, vai chegar um pacote que eu pedi, um celular. Aí chegou, você foi avisar para sua mãe que ela já estava sabendo que pacote era. Você falou: Ah, mãe, o pacote chegou hoje. Ou seja, los paquetes llegaron hoy. Ou el paquete chegou hoje. Ok? Fica implícito a ideia de que com quem você está falando já sabe qual é o pacote que você está se referindo. Outro exemplo, los jugadores de fútbol são muito bem pagados. Os jogadores de futebol são muito bem pagos. Neste caso, fala-se especificamente de jogadores de futebol e não de jogadores em geral, de qualquer outra coisa. Agora vamos com os artigos femininos. Também existem singular e plural, que são estes. Oh, meu Deus. Singular, la e plural, las. Fácil, facinho. Vamos aos exemplos. La professora de espanhol chegou retrasada. A professora de espanhol chegou atrasada. Neste caso, fala-se especificamente da professora de espanhol e não de uma professora de uma outra disciplina qualquer. Las vecinas de Juan chegaram. As vizinhas do João chegaram. A frase se refere às vizinhas do João e não de um grupo desconhecido de vizinhas. Por exemplo, assim, sabe-se perfeitamente de quem se está falando. Ok? Veja o artigo aqui. Las. Vamos a outros usos dos artigos definidos. Também os artigos definidos também servem para informar as datas e dias da semana. Por exemplo, nasci el 15 de março de 1982. Eu não, eu nasci, Daniel, tá? Nasci el 22 de outubro de 1994. Um outro uso dos artigos é para indicar um horário sem que seja necessário mencionar a palavra horas. Por exemplo, são las, aqui o artigo, las 5. E não são las 5 horas. Tá bom? São las 5, são las 9, são las 3, suficiente com isso. Um outro uso é para mencionar formas de tratamento, exceto a palavra don. Exemplo, el señor Godínez está exausto. O senhor Godínez está exausto.
Não é el don. El don Godínez, não. Cancela. Um outro uso é diante de nomes de países, quando é feita alguma referência específica. Muitos estrangeiros visitam a Itália del Norte. Muitos estrangeiros visitam a Itália do Norte. Ou seja, você está falando especificamente da Itália do Norte. Não é somente a Itália. Seria errado, seria ruim você falar muitos estrangeiros visitam a Itália. Não é comum, não tá certo, tá bom? É só quando é específico. E agora, quando não usar os artigos definidos. Como eu já disse, para mencionar a forma de tratamento don, por exemplo, Don Juan é um nome valiente. Você não fala el Don Juan é um nome valiente. Não. Agora, um outro exemplo. Mirta é uma mulher muito simpática. Seria Mirta uma mulher muito simpática. Diante de adjetivos possessivos. Você não usa diante de adjetivos possessivos. Por exemplo, mi padre es un héroe. Mi padre es un héroe. Você não fala mi padre es un héroe. Você não fala o meu pai. Em português é diferente, né? O meu pai é um herói. Não. Em espanhol, solo mi padre es un héroe. Beleza? Agora vamos com os artigos indefinidos. Se os artigos definidos são para falar de uma coisa em específico ou de uma coisa que já se conhece, os artigos indefinidos são simplesmente usados para referir-nos em algo em geral, não especificado. Na língua espanhola, eles são representados por um, una, unos e unas. Em português, são traduzidos como uma, uns e umas. Aí temos os artigos indefinidos masculinos também. Em singular é um e no plural é unos. Ainda não chegamos no lo, calma. Artigos indefinidos masculinos, singular um, plural unos. Vamos aos exemplos. Hay um paraguas debaixo de la mesa. Ou seja, tem um guarda-chuva debaixo da mesa. A frase menciona um guarda-chuva qualquer. Não é referido que guarda-chuva, de quem, de qual cor, nada, nada em específico, é um modo geral. Ok? Um outro exemplo. Fui al cine com uns amigos. Fui ao cinema com os amigos. Os amigos quaisquer. Não foi mencionado quem são esses amigos. Se são os amigos da faculdade, se são os amigos do trabalho, se são os amigos da sua rua. Não dá para saber. Agora, os artigos indefinidos femininos. Singular, una, e no plural, unas. Queria uma hoja para sacar apuntes. Queria uma folha para tomar notas. Queria uma hoja para sacar apuntes. Queria uma folha para tomar notas. Você está falando de uma folha qualquer e não uma folha específica. É a mesma lógica. Um outro exemplo. Comprei umas cervejas para a fiesta. Comprei umas cervejas para a festa. Umas cervejas quaisquer, não foi mencionado, por exemplo, a marca, o tipo, nada. Só uma cerveja. Qual cerveja? Não sei. Observação. Substantivos femininos no singular, cuja grafia inicie por A, tônico ou H, seguido de atônico, devem ser imediatamente precedidas pelo artigo indefinido um. Caso haja um adjetivo entre o artigo e o substantivo, o artigo deve concordar com o substantivo, ou seja, também deve ser usado na forma feminina. Confuso? Vamos aos exemplos. He visto un águila. Tá bom? Aqui não é visto uma águila. Por quê? Porque os artigos femininos e singular
não são usados quando seguido a elas tem uma A tônica ou um H com A tônica. He visto un águila. Não he visto una águila. Como seria no português, né? Um outro exemplo, he visto una bella águila. He visto una bella águila. Porque águila é feminino, mas aí você tem um substantivo. Então, una bella águila. Aí o artigo mantém o gênero do substantivo. O que eu expliquei aqui, ó. Caso haja um adjetivo entre o artigo e o substantivo. Artigo, substantivo. Substantivo é águila, perdão. O artigo una e o adjetivo bela, ok? Outros usos dos artigos indefinidos. Vamos lá, com outros usos dos artigos indefinidos. Para expressar valores ou quantidades aproximados. Por exemplo, vivo em Brasil há uns 8 anos. Moro no Brasil há uns 8 anos. Você está expressando um valor ou uma quantidade aproximada. Há uns 8 anos. Não é exatamente. El coche de Javier cuesta uns 10.000 euros. O carro do Javier custa uns 10.000 euros. Então, é uma aproximada. Um outro uso é para expressar o sentido de alguns e algumas do português. Então, vamos lá. Um exemplo. Ellos han comprado unos libros en el viaje. Eles compraram alguns livros na viagem. Então, se tem alguns e algumas, você pode usar os artigos indefinidos. Quando não usar artigos indefinidos? Depois do verbo ser, imediatamente seguido da profissão, nacionalidade ou religião. Vamos lá. Profissão. Soy ingeniera. Sou engenheira. Nacionalidade. Él es italiano. Ele é italiano. Religião. Somos católicos. Ali você não pode usar os artigos indefinidos. Aqui não tem nenhum artigo. Ah, tem esse ela aqui. Esse ela aqui não é um artigo. Esse ele com acento é um pronome. E já falei disso também no meu Instagram. Segue lá, dá notícia em espanhol. E agora temos o famoso artigo neutro, que em espanhol, além dos artigos definidos e indefinidos, existe também o artigo neutro, que seria o tão famoso artigo lo, que é usado antes de palavras que juntas ou isoladamente assumem função de substantivo em determinadas frases. Então, eu citei aqui alguns exemplos. Um adjetivo mais uma preposição. Aí temos lo mejor de todo fue su. Aqui, ó. Lo, artigo, mejor. Adjetivo e a preposição de todo fue su carro. Outro momento. Adjetivo mais a palavra que. Então, não te puedes imaginar aqui. Lo, adjetivo, e depois que. Lo, artigo, difícil, adjetivo e que. Concorda? Concorda que isso aqui, lo difícil que, é a mesma coisa que artigo, adjetivo, que? Então é aí que você vai usar. O exemplo seria: no te puedes imaginar lo difícil que es vivir en un país extranjero. Você não fala, no te puedes imaginar el difícil que es vivir. Não, não existe. E é um erro que acontece muito. Uma outra é um advérbio mais o que. Então, hay
¿Has visto lo rápido? Ahí no. ¿Has visto lo rápido que passou o coche? Você viu a rapidez com que o carro passou? Aqui, ó. Lo, advérbio e que. Ok? Um outro momento, uma outra ocasião. Particípio mais que, ou seja, mira lo hecho que has logrado. Veja o feito que você conseguiu. E quando tem o que, por exemplo, lo que mais me impressionou, você não fala el que mais me impressionou foi tu sensibilidade, não. Você falaria el que mais coisa quando você está se referindo a alguém em específico, alguém que está implícito que você sabe quem é. Pelo menos tem uma corrida de carros. Você fala el que mais me gusta es el rojo. Você logicamente está falando do piloto que está no carro vermelho, ok? Quando não usar o artigo neutro. Quando não? O artigo lo não é usado diante de substantivos masculinos. Diante de substantivo masculino, você simplesmente vai usar el. Por exemplo, el chico es muy guapo. Tá beleza? Então é isso pelo dia de hoje. Espero você tenha entendido. Se não entendeu, deixa nos comentários aqui. Se você é meu aluno, segunda-feira que vem, anota. Segunda-feira que vem você pergunta lá que eu te respondo com todo o prazer. Tá bom? Então, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, que aqui no canal do YouTube também toda terça-feira vai rolar uma aula ao vivo, gratuita. Então, aproveita e não perca, que é de graça. Por enquanto, hein? Não sei quanto tempo vai continuar sendo de graça, hein? Não, não. Aqui no canal do YouTube toda terça-feira, aula de graça ao vivo. Para quem é do meu curso, segunda-feira para tirar dúvidas, quarta-feira aula de conversação. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.